Eu já tive vários ganhos, até mesmo ganhos monetários, depois que eu comecei a expandir minha consciência, depois que eu me conectei mais com a minha espiritualidade. E eu vou contar aqui nesse vídeo um grande ganho que eu tive, que eu posso considerar isso como um milagre. É algo que não é muito comum de acontecer, é bem incomum de acontecer. E eu consegui isso na minha vida, isso me deixou muito feliz, organizou muito a minha vida, me possibilitou muitas coisas. Eu vou trazer hoje esse meu milagre pessoal aqui, que foi um grande ganho, e isso foi um ganho inclusive monetário, financeiro mesmo. Então fica aqui comigo para descobrir o que foi esse milagre e para você também entender que você pode ativar os milagres na sua vida. Coisas que parecem impossíveis podem acontecer na sua vida, desde que você esteja alinhado com seu propósito, desde que haja um propósito maior por trás, desde que você tenha boas intenções. Essa conexão espiritual, ela facilita muito a vida. Então fica aqui comigo. Antes de te contar o grande milagre meu, eu vou contar uma parte ruim. Teve uma época que eu estava bem desconectada da espiritualidade, eu estava bem envolvida apenas com uma vida física, uma vida material. Isso aconteceu quando eu já tinha tido experiências já de expansão de consciência, enfim, eu já estava, digamos assim, nesse caminho, eu já tinha avançado bem nesse processo, mas ainda assim houve um período em que eu me desconectei. Então isso pode acontecer com qualquer um de nós. Às vezes você está ali num processo, você está expandindo, você está bem conectada e por alguns motivos que podem variar, você se desconecta. Às vezes é uma demanda do dia a dia, às vezes é alguém que chega na tua vida que desestabiliza um pouco, às vezes é alguma demanda familiar que acaba te desestabilizando, tirando o foco. Então eu tive esse momento dessa desconexão e eu estava buscando ali resolver esses problemas, fisicamente, através da materialidade, e eu me desconectei e aconteceu uma coisa bem chata comigo. Primeiro eu vou contar essa parte chata, depois eu vou contar esse meu grande milagre. Eu levei um golpe. Foi uma coisa bem desagradável que aconteceu. Eu levei um golpe de R$3.600. Isso para mim é algo bem significativo. Não sei para você se isso é significativo ou não, mas também não importa, Não importa a quantia em si. O que importa, eu acho que é a frequência. Eu estava numa frequência talvez de preocupação, de escassez, ou talvez até mesmo uma frequência de fazer qualquer coisa pelo dinheiro ou pela matéria, Talvez eu estava nessa frequência de vou aceitar qualquer trabalho, vou fazer qualquer atividade para que eu obtenha dinheiro. Então talvez eu estava muito focada no dinheiro só pelo dinheiro. Porque eu falo muito aqui que a gente deve aceitar a prosperidade, que a gente deve amar o dinheiro, que o dinheiro nos possibilita coisas maravilhosas. A gente não deve ficar falando, eu sou espiritualizada e então eu não ligo com dinheiro. Pelo contrário, nós somos espiritualizadas e nós queremos também a prosperidade. Só que eu não apoio uma busca desenfreada pelo dinheiro por si só, o dinheiro pelo dinheiro, ou o dinheiro para suprir alguma coisa que é a espiritualidade que tem que suprir. Às vezes a gente quer o dinheiro só para a gente ter uma segurança, sendo que a segurança vem da espiritualidade, de uma vida conectada. A gente precisa entender os porquês que nós queremos o dinheiro, o que está por trás desse propósito, de ter o dinheiro, de ter realizações. E eu levei esse golpe, eu caí num golpe, fiquei bem fragilizada. E aí eu fui entender qual que era a frequência que eu estava. Por que será que eu levei esse golpe? Porque a gente sabe que nada é por acaso. Você não se conecta com pessoas ou com situações a troco de nada. Você se conecta porque você tem alguma faísquinha ali de uma frequência dentro de você que vai conectar você com aquela pessoa, com aquela situação. Então esse golpe aconteceu porque eu fui levada a desejar ganhos fáceis, assim, digamos. Então era uma proposta de uma empresa em que faria investimentos nessas moedas, criptomoedas, enfim. E eu, iludida ali por um dinheiro fácil, que viria ali dessa maneira, sendo que a gente sabe que não é assim,
você ter ganhos exorbitantes, né? E eu caí nessa, né? Que, bom, não posso nem dizer, né? Não posso nem me denegrir, né? Porque isso acontece. Então, não vou falar palavras ofensivas aqui pra mim mesma, né? Mas eu me senti muito besta de ter caído nisso. E eu estava nessa frequência de querer ganhar, né? De precisar de ganhar. E essa frequência me levou a cair nesse golpe. Uma frequência de querer mais, de achar que eu preciso de muito dinheiro e de querer o dinheiro só pelo dinheiro. E eu acabei caindo nesse golpe. Infelizmente, lá se foram meus 3.600, mas eu fiquei alguns dias bem mal. Fiquei sim, talvez aí 1, 2 semanas, eu fiquei bem chateada. E um amigo que eu tenho, ele até me ofereceu, olha só como que Deus, né, cuida, assim. Ele falou, Selma, não se preocupe com dinheiro, Selma, eu vou te repor esse dinheiro. É claro que eu não aceitei, né? Mas olha só, né, os cuidados de Deus. E aí, com o passar dos dias, eu acalmei meu coração e eu sou uma pessoa que eu não fico muito lastimando as coisas, os acontecimentos. Por esses 15 dias eu lastimei aí um pouquinho, mas depois eu já volto à minha consciência, né? E eu penso, olha, o dinheiro, eu consigo outro, tipo, eu sou muito capaz de prosperar, eu sou capaz de construir esse dinheiro de novo, de criar esse dinheiro de novo. E eu não fico amaldiçoando aquelas pessoas, né, que fizeram isso comigo. Então, logo eu já me reestruturei de novo, abençoei aquelas pessoas que haviam feito isso, compreendi os motivos que tinham me conectado com essa situação e com essas pessoas e coloquei lá no meu orçamento, né, porque eu tenho ali um controle bem certinho das minhas finanças, sabe, no meu orçamento. Coloquei ali, né, esse prejuízo e não fiquei olhando para isso ou remoendo de que eu poderia ter feito isso, X com esse valor. Não fiquei remoendo. Inclusive, eu tenho uma outra situação antiga minha, de que eu tenho um valor bem significativo para receber de um negócio que eu tive. E eu passei para frente esse meu negócio, era um comércio mesmo, uma estrutura física, e eu passei esse comércio para frente e essas pessoas não me pagaram. Não sinto que foi, né, um golpe dessa vez, mas foi mesmo uma situação em que elas simplesmente, na época, elas não conseguiram me pagar, isso já tem vários anos, mas muita gente fala assim, Selma, como é que você pode, né, porque assim, eu perdi um valor bem expressivo mesmo, aí, sei lá, acho que beirou uns 100 mil. Então, aí as pessoas às vezes falam, Selma, né, como é que você deixou isso pra lá, né, enfim, você perdeu todo esse dinheiro. Isso talvez soe um pouco como, nossa, a Selma né, ela é desleixada, né, a Selma não esquenta a cabeça, ela é muito passiva, né, muito amorosa, né, então não vai atrás dos direitos dela. Mas eu penso assim, nada acontece por acaso, tudo tem um porquê. E o dinheiro em si, né, eu penso assim, será que eu estou sendo incongruente? Porque ao mesmo tempo que eu trabalho para ter prosperidade e a própria espiritualidade me traz prosperidade, e eu acho que as duas coisas estão muito associadas, prosperidade e espiritualidade. Eu não abomino essa parte da prosperidade, eu não abomino essa parte do dinheiro. Eu posso ser as duas coisas, eu posso ser uma espiritualista, uma pessoa que tem espiritualidade elevada e posso ser próspera também. Então parece que eu não ligo pro dinheiro, assim, digamos, né, porque eu sou bem desapegada. Então parece que até fica meio incoerente, né? Porque ora eu sou totalmente desapegada, me deu o golpe, beleza, bola pra frente. E ora eu priorizo, né? Tipo, quero sim a prosperidade, a espiritualidade e a prosperidade caminham juntos. Mas essa sou eu, né? As minhas facetas. Então eu tenho esses meus lados. Então eu não ligo muito, embora eu queira prosperidade, né? E trabalho para isso. Mas eu não ligo, no sentido de assim, ficar lá remoendo, ou tipo, de me desgastar e de ficar a vida inteira reclamando e de, nossa, e ficar, né, até depressiva porque eu perdi todo esse dinheiro. Parece que eu não ligo muito, porque eu penso assim, não, esse dinheiro eu vou manifestar de outra forma, isso não vai me fazer falta, né? Eu tenho prosperidades na minha vida, tipo, nada me falta na minha casa, eu tenho o que comer, eu tenho onde morar, e mais do que isso, eu me sinto inteligente, assim, o suficiente para eu criar outro dinheiro. Porque realmente eu me sinto uma pessoa
especial, assim, né? Nesse olhar divino, eu me sinto uma pessoa especial, sim, que Deus me deu tantos dons. Eu vim aqui para essa terra com muitos dons, e a própria espiritualidade me mostrou isso e me mostra todos os dias. O autoconhecimento também me mostra todos os dias o quão inteligente e capaz eu sou. Em outras épocas eu não falaria isso, que eu sou inteligente, que eu sou capaz, porque eu aprendi que é feio ficar falando isso, que é feio, né, se gabar, de ficar falando, nossa, eu sou inteligente. Mas hoje eu consigo falar, eu consigo admitir que sim, eu sou privilegiada, sim, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu tenho esses dons. Nossa, eu vim aqui para essa vida cheia de dons maravilhosos, e eu tenho certeza que você também, porque ninguém passou lá pela fila de Deus, né, e não pegou nada para si, não pegou nenhum dom, ninguém. Se você pensa aí que você não tem dom, ou que você não é capaz, é porque você ainda não conseguiu olhar para si. Porque eu tenho certeza que você passou naquela fila lá, sabe? E pegou vários dons também para você, eu tenho certeza. E aí, então, eu me sinto muito capaz de materializar de novo, de colher de novo, de frutificar de novo. E aí, acho que por isso que eu não ligo tanto. Então, essa é a minha parte, assim, desapegada, de perdi, né? Enfim, e bola pra frente. Então, acontece sim, às vezes, desconexões, períodos que a gente se desconecta um pouco, e aí meio que a conta chega, né? Se você se conecta com uma frequência mais baixa, interna mesmo, né? Às vezes ali de escassez, de muita preocupação, ou de muito interesse só porque assim, existe uma diferença entre você ser ambicioso e ganancioso, né? Então, talvez eu estava numa frequência ali de ganância, e eu me conectei com esse tipo de situação. Então acontece, é comum acontecer às vezes de você cair, de você desconectar, e aí você se conecta com essas energias, com essas situações, e isso vem como um aprendizado. Mas o contrário também acontece, quando você está com uma boa energia, quando você está com uma frequência elevada, quando você, né, tem uma vibração diferenciada, elevada, coisas boas também acontecem. Então eu vou contar para você o meu grande ganho que eu já tive a partir dessa minha expansão de consciência, a partir dessa minha conexão espiritual. Bom, claro que eu preciso de dinheiro para viver, e nem sempre eu tenho dinheiro para suprir todas as coisas que eu quero, né, que eu almejo. Então eu já tive épocas, aqui mesmo, né, com esse trabalho das terapias e tudo, em que eu passei não digo que eu passei por dificuldades, mas que as contas estavam ali muito justinhas, então eu precisava assim de uma quantia maior, às vezes até para investir em algo aqui mesmo, né, próprio desses trabalhos. Eu precisava investir em algo, sei lá, você precisa comprar uma câmera, você precisa comprar um celular, um computador, enfim, N coisas, e eu tava ali com as minhas contas bem justinhas, e se tivesse um ganho maior, ia ser muito bem-vindo. E aí, lá estava eu um dia, estava indo no supermercado, tem um supermercado aqui perto da minha casa, que tem um restaurante dentro do supermercado. E eu estava indo almoçar nesse restaurante nesse dia, e não é um restaurante que eu frequento todos os dias. Por uma coincidência, eu estava indo nesse dia. E quando eu cheguei no estacionamento, eu vi um antigo chefe meu indo embora do estacionamento. E eu ainda pensei, falei, nossa, lá, o fulano estava aqui. Quando eu entrei, estou chegando no restaurante, eu fico até arrepiada de contar. Quando eu cheguei no restaurante, olha, eu tô arrepiadinha. Essa pessoa estava saindo do restaurante, ela estava terminando de almoçar, né? E estava ali, já tinha pagado a conta ali, né? Ela estava saindo da fila ali do caixa. Então, eu vi essa pessoa lá fora, antes mesmo dela sair, né? Essa pessoa estava lá dentro ainda, como se eu tivesse tido ali uma visão. Eu achei muito estranho, eu nem comentei com ele, né? Porque as pessoas iam achar que eu sou louca, né? E aí a gente conversou ali, né, na saída ali, e ele me falou, Selma, nossa, eu tô precisando de uma pessoa, porque ele já tinha sido meu chefe, né? Lembre-se disso lá atrás. Tô precisando de uma pessoa para fazer um serviço assim, né? É uma atividade que eu faço, né? Enfim, que eu já fazia anteriormente. Tô precisando de uma pessoa assim e tal, né? Você não tem interesse? Eu falei, poxa, tem sim. Algumas horas no dia, né? Eu consigo dispor de algumas horas no dia para eu fazer essa atividade. E aí a gente conversou ali mais algumas vezes e eu arrumei um serviço, esse serviço específico,
para trabalhar 4 horas por dia, ou seja, meio período, né, uma parte do dia, para ganhar um valor bem legal para mim, assim. Ai, nossa, olha, e ó, lá atrás, uma vez na minha vida, né, eu já pensei assim, eu quero ser paga para estudar. Isso é uma coisa que eu já ouvi a Maya Andrade, do Temporariamente Humana, falar. Que ela desejou também um dia ser paga para estudar. E hoje é isso que ela vive, né? Hoje ela tem os recursos dela a partir dos estudos que ela faz e ela transmite esse conhecimento dela. Ela ganha para estudar. E eu desejei isso também. Eu falei, poxa, eu queria ganhar para estudar. E aí uma vez, eu conversando com uma amiga, eu falei para ela, olha amiga, eu queria, inclusive essa amiga é a Samara, que tem aqui um vídeo nosso, né, de um fim de semana espiritualizado. Eu queria um patrocinador, porque existe patrocinador para, se você quer ser um jogador de vôlei, de futebol, enfim, existem os patrocinadores. E eu falei, poxa, eu quero também, né, porque eu queria ir para a Índia, nessa época, né, eu estava com isso muito aflorado. Eu quero estudar isso, quero estudar aquilo, eu quero ir para a Índia, então eu quero montar um lugar assim, assim. E eu não posso, né, trabalhar CLT 10 horas por dia, não me permite viver isso que eu quero viver. E eu quero viver essa espiritualidade e ajudar outras pessoas. Então é como assim, se eu tivesse um propósito grande, né, e eu precisava de um patrocinador. E aí eu cheguei até a pensar mesmo, porque eu acho que tem algum site, alguma coisa, na época eu cheguei a olhar, onde você se inscrevia, era alguma coisa assim nesse sentido, e para você ter algum patrocinador, você ter algum recurso ali. E eu cheguei a pensar nisso. Aí a minha amiga ainda falou assim, onde você vai arrumar esse patrocinador, né? Eu falei, poxa, né, poderia alguém me patrocinar, né? Enfim, isso se passou pela minha cabeça, existiu essa conversa entre nós, e eu senti que essa empresa e essa pessoa específica, né, esse meu antigo chefe, me levou para lá como um patrocinador, porque ali eu tive, né, um trabalho que eu já dominava, então esse trabalho ele não era difícil para mim, né, não me demandava aquela coisa de, nossa, vou ter que ser treinada e tal, e aprender sobre a empresa, não, porque já era uma empresa que eu já conhecia, né, do passado, já era atividade que eu já conhecia, então foi uma atividade fácil para mim, para trabalhar algumas horas só por dia e para ter um retorno financeiro, um recurso financeiro ali legal para mim, onde eu pude concretizar algumas coisas que eu tinha em vista. Então foi muito maravilhoso, eu entendi isso como um cuidado de Deus, como um milagre mesmo, porque quantas pessoas conseguem um trabalho assim de meio período, né, poucas horas no dia. Isso não é tão comum, pelo menos aqui na minha vivência isso não é comum. Isso é algo bem pontual mesmo, que pode acontecer assim, acho que algumas vezes isso pode acontecer. Mas eu considero isso como um milagre, como uma resposta de Deus, como um cuidado da espiritualidade. Quando eu coloquei, né, essa minha intenção de atender à espiritualidade, nesse meu chamado. Então eu não podia ter um trabalho o dia inteiro, porque senão eu ia ser prejudicada, eu não ia conseguir trabalhar com essa parte da expansão de consciência se eu trabalhasse 10, 12 horas por dia. Então quando eu tive ali, pus o meu propósito, pus a minha intenção, olha, eu quero trabalhar com espiritualidade, eu quero estudar, eu quero ganhar para eu estudar, eu quero ser remunerada por esse trabalho meu, por ensinar expansão de consciência, eu quero ser, né, uma professora de expansão de consciência, de espiritualidade. Aí Deus me trouxe esse presente, né? Esse milagre, foi um cuidado muito grande da espiritualidade comigo. Esse foi um ganho assim que eu tive a partir desse meu movimento de expansão de consciência. Fora todos os outros ganhos, né? Os cuidados que Deus tem, me livrando de pessoas, situações. Eu já recebi muitos insights e recados assim da espiritualidade, me trazendo através de outras pessoas, através de meditações, enfim, me livrando de situações, me alertando de situações. Nós só temos a ganhar quando a gente se conecta com a espiritualidade, porque nós somos sim abençoados, a gente entra numa energia elevada, a gente se conecta com essa energia divina, a gente entra nesse alinhamento com essa energia divina, e esse alinhamento faz com que a gente, né,
vibre e viva, é como se a gente vivesse numa frequência sempre elevada e até mesmo num lugar físico mais elevado, né? Porque aí você vai sendo priorizada, sabe? Você vai, parece que você vai subindo, né, de nível, você vai mudando mesmo. Fisicamente é assim, por exemplo, você muda de um bairro, você muda de círculo de amizades, você muda de cargo dentro da empresa, então você vai se elevando também, até mesmo nesse nível físico. Você eleva a tua consciência e parece que o teu entorno todo vai mudando, porque parece que você vai se elevando, né? Como se elevasse mesmo. Eleva a consciência e eleva as outras coisas, eleva teu patamar, muda teu patamar de ganhos, muda teu patamar de relacionamento, você já não se conecta mais com aquele tipo de relacionamento, você se conecta com outro tipo, você já se conecta com outras oportunidades. E é uma elevação mesmo, sabe? A elevação acontece também na vida física, de você ir mudando de nível, mudando de patamar. Isso acompanha a expansão de consciência, a elevação de consciência acompanha a elevação da vida mesmo, sabe? Das manifestações aqui na Terra. Esse foi o meu milagre. Me conte aqui se você tem também alguma história que você considera que é um milagre divino. Deixa aqui para mim nos comentários. Deixa o seu joinha aqui para mim. Se inscreva no canal para participar dos próximos vídeos. Até mais. Gratidão.